Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Eu acho que já passou da hora, né, de eu vir fazer essa live aqui, conversando um pouquinho sobre esse assunto. E eu fiquei refletindo, eu acho que tá na hora de eu falar, porque eu sempre posto alguma coisa, sempre coloco alguma coisa relacionado ao assunto fibromialgia, mas eu de fato vi falar e vi explicar com a minha voz, com as minhas palavras, para que as pessoas possam entender de uma vez por todas do que se trata esse nome enorme chamado fibromialgia. Então, assim, além de eu já postar assuntos relacionados ou um vídeo ou outro, como o meu perfil é profissional, então, assim, eu coloco uma coisa ali e acolá, mas acabo que eu mesmo não tinha colocado voz nessa situação. Então, hoje, eu quero falar para vocês, após ter passado esse processo, vocês terem me acompanhado, uma das minhas crises e eu ter colocado sobre ela nos meus stories para que as pessoas seguissem, então eu vim falar para vocês de fato. Para quem não sabe, para quem já ouviu falar, para quem não entende, o que é então a fibromialgia? E eu confesso para vocês que eu fiz uma cola, né, para boa noite, Perpétua, meu amor. Boa noite para quem entrou. Eu fiz uma colinha, né, para vocês, porque eu não sou médica, eu sou apenas uma pessoa portadora da fibromialgia, mas eu fiz algum resumo e alguns detalhes para explicar para vocês. Fibromialgia é uma doença crônica de dor constante por todo o corpo. Na verdade, por ela ser uma dor invisível, você olha a pessoa ali, aparentemente ela pode estar bem, mas internamente, eu falo por mim, a gente está com dor. Então, porque você não está vendo, não quer dizer que a pessoa não esteja com dor. Porque ela está sorrindo, porque ela está andando, não quer dizer que ela esteja com dor. Eu vou falar por mim. Eu fui diagnosticada no ano de 2009. Eu me lembro na época, foi em São Paulo, que eu fiquei por quase 3 meses de cama. Passei por 7 médicos para que aí então alguém viesse me dar esse diagnóstico e eu naquela época começar a ser tratada. Eu tomei medicação, existe medicação específica, tá? Para fibromialgia. Porém, eu não pude continuar tomando essa medicação porque eu acabei adquirindo hepatite medicamentosa. Então, eu tive que suspender. E de lá para cá, eu tive que viver através de paliativos. Então, se eu disser para você, de 2009 para cá, hoje, 2024, teve algum dia que você não sentiu nenhuma dor? Não. Não tem esse dia que você não sente nenhuma dor. Você sente dor constantemente. É uma dor que mora ali, que ela tá ali no seu corpo. Tem dias que ela ataca um pouco mais na região, tem dias que ela ataca em outra região, mas ela sempre tá lá. Então, explicando para vocês o que é fibromialgia, é uma doença crônica de dor constante no corpo, certo? Costuma ser acompanhado por fadiga, alterações de sono, memória e humor. Minha memória é péssima, né? Vou dizer para vocês. Agora, fadiga, a gente acorda cansado. É como se a gente tivesse trabalhado a noite inteira e não trabalhou. Então, assim, a gente sempre tá fadigado, a gente sempre tá, a palavra assim, mais que todo mundo entende, cansado. É como se a gente tivesse feito muita coisa quando a gente nem fez tanta coisa assim, mesmo assim a gente está cansado. Normalmente, e segundo relatos, dizem que 50% das pessoas que têm esse diagnóstico têm depressão. Graças a Deus, eu não tenho depressão. Mas muita gente sofre por isso, tem muita gente que simplesmente se anula, para de viver. Então, assim, eu posso dizer que eu hoje convivo relativamente bem e graças a Deus eu não tenho a depressão, mas fadiga, cansaço, dor muscular constantemente, isso daí, desde 2009. Então,
não tem cura, né? É um tratamento, tem como a gente fazer tratamentos com acupuntura, fazer alongamentos, fazer algumas atividades físicas, ajuda. Tem algumas pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, porque a pessoa... Eu vou dizer pra você, quando realmente eu tô atacada como eu tava essa semana, realmente o psicológico da gente fica muito abalado. E normalmente o psicológico desencadeia uma crise de dor, pelo menos no meu caso. Segundo se sabe, relatos, não existe um diagnóstico de fato que diga assim, por que a pessoa ficou com fibromialgia? O que levou ela a ter fibromialgia? Não tem ainda, cientificamente falando, um estudo que diga por que a pessoa fica com essa doença. Eu digo por mim, na minha época, quando eu fui diagnosticada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava vivendo num outro estado, praticamente sozinha. Eu tive que fazer várias coisas ao mesmo tempo para poder conseguir tirar o meu sustento. E eu me lembro que eu fiquei muito fadigada. Eu me lembro que eu morava em São Paulo e eu precisava, para chegar no trabalho, pegar ônibus, trem, metrô e ônibus. Então era um percurso que eu fazia de 1 hora, chegava no trabalho, eu tinha que passar o dia todo entregando panfleto. Isso eu fiz durante 1 semana. E aí, aliado a esse esforço físico que eu tive que fazer na época, de estar sozinha num lugar longe, eu fiquei muito abalada psicologicamente. Então, no meu caso, foi um esforço físico extra, além do que eu podia fazer, mas essa questão do psicológico foi desencadeou em mim a fibromialgia. Então, assim, talvez você conheça alguém que passe por isso, ou que nem sabe ainda que tem a doença. Essa semana, quando eu fui na UPA, a mulher falou assim, olha, a pessoa que trabalha aqui comigo, ela de repente descobriu que tinha fibromialgia. Não sei por que ela ficou, e eu logo perguntei, ela estava passando alguma coisa nessa época, alguma coisa psicológica? Porque o psicológico, ele faz com que não só desencadeie a doença, mas como gere crises. Então, é isso. Basicamente, cientificamente falando, eu anotei aqui, o cérebro interpreta os estímulos de forma mais intensa e aumenta a sensação de dor. Eu coloquei um vídeo recentemente aqui de um médico falando sobre isso, que como funciona o cérebro de uma pessoa fibromiálgica. Você que não tem fibromialgia, você sente uma dor em uma intensidade. Uma pessoa que tem fibromialgia, aquela dor, ela se torna duplicada, triplicada, porque a resposta do cérebro traz essa resposta dessa forma, mais intensificada. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com você, eu tô com dor. Eu tô aqui sentada, eu tô com uma dor, agora nesse momento localizada, específica. Me sinto cansada, me sinto fadigada, me sinto sem energia. E é isso, é viver um dia de cada vez. Eu posso dizer que eu aprendi a conviver com essa doença. Sei que a gente pode fazer mais por nós mesmos, como uma atividade física, né, que cientificamente falando ajuda. É uma coisa que eu preciso fazer, mas eu confesso pra vocês que só de pensar eu já tô cansada. Eu já sou uma pessoa fadigada, né? Já pela fibromialgia. Aí você só de pensar que você tem que se levantar, tem que se locomover, né? Eu sei que faz bem. Mas sendo sincera, eu me sinto extremamente cansada, fadigada pra chegar aí lá. É claro que eu vou me esforçar para fazer pelo menos uma caminhada algumas vezes na semana para sair de estar parada. Mas dizer para você que é fácil não é fácil. Então, se você conhece alguém com fibromialgia que ainda não teve o diagnóstico ou que teve o diagnóstico,
Então, super compreenda essa pessoa e entenda que a dor dela é verdadeira. E graças a Deus eu estou me recuperando dessa crise, né? Foi uma crise específica, mas vez ou outra você desencadeia uma crise e você tem que passar por ela. E é isso, se sair dela, ficar bem, se recuperar e mais futuramente aparece outra crise. Então, assim, a vida de um fibromialgico é assim, de altos e baixos. Ontem a gente estava bem, hoje pode não estar, amanhã tá bem, depois não tá, e é isso. E a gente agora, em várias cidades do Brasil, inclusive aqui na Paraíba, a gente já é considerado pessoas com deficiência. Então, nós temos direito à prioridade, né, em bancos, em atendimentos. Então, se você não tem ainda sua carteirinha, eu já fiz a minha, procura o posto de saúde da sua cidade, entrega a sua documentação ao seu lado e tira a sua carteirinha de prioridade, certo? Outra coisa que a gente tem direito também é do cartão de estacionamento. Então, assim, aqui na minha cidade eu dei entrada tudo pela internet, que aqui é a CEMOB, né? Então, entra lá na CEMOB, anexa a documentação e espera sair o seu cartão de estacionamento. É outra coisa que a gente também tem direito. Lembrando que o laudo tem que estar com 6 meses, até 6 meses. Se tiver muito atrasado esse laudo, aí você tem que pegar um laudo mais atualizado para poder você fazer o cartão de estacionamento. Então, ainda não tá de fato essa questão de se aposentar ou de conseguir alguma coisa pelo INSS. Ainda não tem questões de fato embasadas jurídicas. Existem algumas pessoas que já começaram a tentar. Eu particularmente não procurei essa parte, não sei como funciona e nem sei se as pessoas já estão conseguindo se aposentar com essa questão, mas eu sei também que já começaram a lutar por isso. Aqui em João Pessoa existe uma associação, não sou associada ainda, mas eu sei que existe, é a Fibro JP, né, que eles têm vários convênios e parcerias com médicos, com lugares para terapia e tudo mais, que também é outra coisa que vocês podem estar procurando aqui ou na sua cidade. Então, resumidamente, gente, que eu tentei expliquei da minha forma, mas é isso, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me ouvido. Se você quiser ouvir um pouquinho sobre a minha última crise, eu coloquei todos nos stories, agora de noite. E se ficar alguma dúvida, você pode me perguntar no privado, que eu falo com vocês, certo? Uma dica, durmam sempre com um travesseiro no meio entre as pernas, que eu também faço muito e que é uma coisa também recomendada. E por incrível que pareça, meu banho é sempre morno. Desculpa, eu posso estar no calor que for, mas o meu banho sempre é morno. O gelado, pra mim, não dá certo. E assim a gente vai vivendo, de paliativos, um dia de cada vez. Surgiu a crise, trata a crise e vamos que vamos, viver, trabalhar, sorrir, se alegrar. E quando vier a próxima, superar de novo. É isso. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Assiste o vídeo desde o começo e veja um pouquinho da nossa história nos stories. É isso. Se você quer saber um pouco mais sobre fibromialgia, bota lá no Google. Bota no Google que vai aparecer para vocês, tá bom? Tchau, gente!